Já te falaram que o pensamento atrai aquilo que você quer, que você deseja? Já ouvi falar muito e, sendo bem sincera, eu não acreditava nisso, nunca botei fé nesse de o que você pensa atrai, né? Eu sempre fiquei em dúvida do que realmente seria isso até que aconteceu comigo. Eu me chamo Joelma, eu estou aqui para passar um pouco do que eu vivi em toda a minha vida para vocês em relação a esse desenvolvimento pessoal que todos nós temos ao longo da vida, e tudo que eu consegui conquistar é graças a esse meu desenvolvimento, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, fiquem, assistam mais vídeos, curta, compartilhe com quem vocês conhecem, para o canal crescer e alcançar mais pessoas, para elas também verem que aqui a vida é real, e a vida real eu que também quero compartilhar, que às vezes você já passou por isso, ou algo que eu falar aqui possa vir a te ajudar, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que muitas pessoas falam, mas sempre, ao mesmo, por mais que elas expliquem, sempre fica com aquela dúvida de como realmente acontece, que é, você atrai aquilo que você pensa. Tá? E aconteceu algo comigo que, quando eu linkei com o que essas pessoas ensinam, que elas falam assim nas redes sociais, em livros, você também ouve falar sobre você atrair, você ter aquele pensamento positivo que vai atrair o que você deseja e tudo mais. Eu realmente não é algo que eu acreditava, que tipo, eu pensei, plim, aconteceu, plim, né? Sim, só porque eu pensei. Não é bem assim que funciona. Eu vou explicar pra vocês e eu vou falar um exemplo de algo que aconteceu comigo, tá? Todos nós temos vontade, desejo, alguma meta para nossas vidas, certo? E eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade muito grande, e não é lá um sonho tão grande assim, mas era algo que estava assim no meu coração, que eu queria muito, que era tirar minha carteira de habilitação. Gente, é sério, eu já era adulta, eu já era mãe, casada, e eu ainda não tinha carteira de habilitação. Um pouco mais porque por questão financeira. Todo mundo sabe que não é lá tão baratinho tirar sua CNH aí, por aí, né? Então, quem conseguiu, parabéns. Acredito que tem muito esforço por trás disso. Mas eu quero usar isso como exemplo para mim, para você entender em relação àquilo que você, aquilo que está na sua mente, você atrai e acontece, tá? Eu tinha esse desejo muito forte de tirar minha carteira, mas eu não, financeiramente eu não tinha condição. E aí eu tava assim com muita vontade, e ao chegar ao ponto de eu me imaginar dirigindo um carro sem nunca ter pego um carro para dirigir. Eu imaginava, eu sonhava com aquilo assim, tipo, nossa, um dia eu vou dirigir. Eu me imaginava dirigindo, sabe? Era algo assim que realmente era uma vontade muito grande, de tirar a CNH, porque hoje é uma facilidade, é algo assim, é quase como fazer escola, meio que tá, é necessário, sabe? Por necessidade mesmo, hoje as pessoas tirarem CNH, comprar seu carrinho, sua moto, é uma vontade, um desejo de muitas pessoas, e muitas conseguir isso ainda na adolescência, né? Ou quando completa 18 anos, conseguem já tirar sua CNH, tirar sua habilitação, comprar seu carro, por isso. Mas foi algo assim que pra mim não foi viável, né? Então, como eu comentei, eu já era casada, meu marido tinha CNH, mas eu não tinha ainda. Que eu imaginava isso, assim, conseguia deslumbrar eu dirigindo ali sem nunca ter pegado um carro. Mas aí o que aconteceu? Esses pensamentos de eu me imaginar dirigindo, eu imaginava que vontade de ir lá na autoescola, simplesmente fazer as aulas que tem que fazer e sair de lá com a minha carteira. Enfim, isso estava o tempo todo na minha mente. Era uma vontade que ocupava a minha mente de vez em quando. Por mais que eu tinha minhas rotinas do dia a dia, fazia minhas coisas, vira e mexe, esse pensamento vinha na minha cabeça, esse desejo, essa vontade. Sabe aquele momento que você para refletir sobre a vida, sobre as coisas, e você fala, nossa, eu queria tal coisa, eu queria alcançar tal desejo meu, tal sonho. Esse da tirar a carteira é o que estava sempre no meu pensamento. E aí, onde que tá um detalhe? Era algo que estava o tempo todo na minha mente. Em alguns momentos, toda vez que esse pensamento vinha aquele pensamento de, mas como
como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tirar minha carteira? Como que, né? A partir do momento de eu ter uma vontade, ter um desejo, eu me questionar, eu ficar tão assim, indignada de não ter conseguido ainda, de ter aquela vontade, aquela força de vontade de ter de realizar esse sonho meu, esse meu desejo, que eu comecei a pensar em como, em maneiras disso acontecer, de eu concretizar o que eu queria. E aí, a partir do momento que eu comecei a pensar em como, os como veio e era muito óbvio. Eu tinha que ter dinheiro, eu ia lá, me inscrevia na autoescola, fazia as aulas e passava na prova e eu ia conseguir me CNH. Na teoria é bem simples assim, né? Mas a questão era que eu não tinha dinheiro. Mas mesmo eu sem dinheiro, eu fui atrás eu pegava o telefone, pesquisava, né, na internet contato de autoescolas, peguei vários contatos ali e entrava em contato para fazer orçamento, quantas aulas, qual que é o valor, e ali eu tirava todas as minhas dúvidas, entendia como funcionava, como que era, enfim, tudo que eu precisava saber, eu entrava em contato. E aí, a partir do momento ali, eu comecei a ter uma noção de quanto que era o custo, quanto que custava ter uma habilitação. E eu joguei até um valor um pouco a mais, justamente porque o pessoal, quando você conversa com quem já tirou o CNH, eles vão te falar que não quer aquele valor só que você vai gastar, sempre tem um gasto a mais aí, né? Do que aquele valor que você vai pagar nas aulas. E aí eu falei, ok, então eu preciso juntar X valor pra mim tirar minha habilitação. E aí, a partir do momento que eu tinha conhecimento de quanto que eu precisava, eu tinha um conhecimento então, de quanto que eu tinha que arrumar aquele dinheiro. E sendo bem óbvio, eu não fiz nada demais. Eu simplesmente comecei a tirar um valor do meu salário, trabalhava, empresa, e aí um valor daquele meu salário ali, que também não era muito, eu guardei, fui guardando todo mês, até dar o valor que eu precisava. Melhor, aproximado, tá? Eu não fiquei com valor igualzinho, não a mais. Porque quando chegou no valor próximo, eu já tava tão assim, ai meu Deus, eu quero tirar, eu preciso, nossa, eu quero muito. Que eu dei esse valor, boa parte de entrada, e aí o restante eu consegui parcelar, né? Porque eu tinha um cartão de crédito de acho que era 100 reais de limite, assim. Assim que eu parcelei, usei todo o valor do cartão de crédito, esse saldo para parcelar, e o dinheiro que eu tinha eu dei em entrada. E aí eu fiz as aulas, né? Tive que comprar mais aulas em determinado momento. Mas fiz a prova, passei e tirei minha CNH. Ok. Mas qual que é o detalhe aqui? Qual que é o ponto de atenção que eu quero falar pra vocês nesse exemplo que eu dei? A questão não é que o ponto mágico não foi eu ter pensado, ter desejado e ter conseguido. A questão aqui é que eu tinha uma vontade tão forte ali, um desejo tão grande de ter aquilo, de alcançar isso, que esse meu desejo me fez ter pensamentos de como alcançar esse meu desejo. Esses pensamentos do como, essas possibilidades, eles me geraram ações. E aí que tá, é as ações que vão fazer você alcançar o que você quer. Alguns vai ser rápido, outros vai ser a longo prazo. Terá sacrifícios no meio do caminho, né? Eu lembro quando eu dei entrada, eu zerei, então eu fiquei tipo assim, sem nada, e isso é um sacrifício porque você ficar sem dinheiro é ruim. Então, no meio do caminho vai ter sacrifícios. E aí todo esse conjunto, toda essa sequência me fez lá na frente alcançar o que eu desejava. Né? E é isso que eu quero falar pra vocês. É isso que eu quero que vocês reflitam. Quando a pessoa fala que o que faz você alcançar, né, os seus pensamentos te levam a alcançar coisas que você considerava impossíveis, é justamente porque o pensamento, a sua mente, ela tem que ser trabalhada para pensar nos como. Como você vai fazer isso? Como? Quais as possibilidades? E quanto mais você pensar naquilo, maior tem as chances de você
colocar algumas coisas e falar assim, olha, dá pra fazer isso, olha, talvez se eu fazer isso, depois aquilo, e pular pra cá, e pra lá, eu cheguei no caminho que eu quero, cheguei no lugar que eu quero. Nem sempre a rota vai ser reta, né? Eu tô aqui, eu vou reto, eu vou chegar onde eu alcanço. Vai ter esse percurso, né? Vai ter uns desvios necessários, sacrifícios. Mas o que eu quero que vocês entendam é, se vocês têm uma vontade, se vocês têm um sonho, um desejo, não é impossível. Vocês só precisam colocar a execução no meio do caminho, no meio, enquanto vocês estão entre o pensamento, a vontade e a realização, existe a execução. E aí você, a partir do momento que tá claro pra você o que você quer e da onde você tá, onde você quer chegar, você vai traçar um caminho e você vai seguir aquele caminho. Mas você não vai só fazer ele, imaginar ele, montar ele e vai acontecer. Você precisa executar, você vai precisar agir. E eu, com experiência própria, eu mostro pra vocês que... E aí eu fico trazendo esse exemplo porque foi o exemplo assim que aconteceu na minha vida que foi muito óbvio isso. De, nossa, eu imaginava, eu desejava algo. E eu fiquei desejando isso por muito tempo, por muitos anos. Mas não foi isso o desejo que me trouxe o que eu queria. Foi o agir. O meu desejo me fez ter pensamentos. Esses pensamentos me levaram ao como. E aí eu tracei maneiras, né? Me planejei ali como eu poderia alcançar o meu desejo. E eu executei. Executei essas ações. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que vocês estão adiando de sonho, de vontade, de meta? Simplesmente porque vocês não estão agindo. Ah, mas é difícil. Se fosse a minha mãe dizia, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, o que é bom, aquilo que é algo desejável, é difícil de alcançar, não é fácil, realmente. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é isso, que vocês comecem a agir mais, sabe? A colocar, eu não sei se vai dar certo, tô insegura, eu não sei. Planeja pelo menos o início ali, uma rota e vai. E execute, faça. Muitas coisas vocês vão aprender agindo, tá? Não vai ser só ali ouvindo o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dar de conselho. É agindo, tá? E foi esse agir, não só esse é um exemplo, mas em outros momentos da minha vida, que me fez ver e me fez como que essas coisas funcionam e como realmente a gente vai conquistar nossas coisas, tá? Tô falando de coração aberto que muitas coisas que eu hoje conquistei, que minha família conquistou, foi de aprendizados ali no dia a dia. E esses aprendizados que eu tive, esses insights, esses pensamentos, eu quero trazer aqui pra vocês, compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, que agregue pra vocês, que faça vocês refletir, ou melhor ainda, que faça vocês agirem e levar isso pra vida de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!